perímetro, área e volume. Afinal de contas, o que é perímetro? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, ou seja, a soma das medidas de todos os seus lados. A gente tem algumas figuras geométricas que se dizem principais, né, para esse conteúdo, né, que a gente tem um triângulo, retângulo, o quadrado, o trapézio, o losango e o círculo. E a partir delas a gente consegue fazer uma série de cálculos e conseguir chegar em perímetros de outras figuras que utilizam elas. Como a gente pode ver aqui na primeira figura, o triângulo a gente tem a soma de todos os seus lados, né, L mais L mais L, né, que é 3 vezes L. Quadrado da mesma forma, 4L. Losango também, 4L. E o retângulo a gente tem que é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, né? Ou 2 vezes a base, 2 vezes base mais altura. E no trapézio, a gente tem que o perímetro é igual a base maior mais a base menor, mais o seu lado menor, mais o seu lado maior. E a gente tem o círculo, que o perímetro dele é dado por 2π vezes r. Já em área, a gente sabe que a área é o todo do espaço de uma superfície, né? Outra definição que a gente tem é que a gente mede o tamanho de uma superfície da figura, né? De modo que podemos pensar que quanto maior for a superfície da figura, maior será a sua área. Então aqui a gente tem essas figuras aqui e a área vai ser dada pela essa superfície delas aqui, ó. Por exemplo, o quadrado, o vermelho, né? Toda essa superfície aqui é a sua área. E no triângulo a gente tem que é toda essa parte amarela. E a gente também tem aquelas figurinhas que são ditas principais, que a partir dela a gente vai conseguir complementando outras áreas de outras figuras. No triângulo a gente tem base menor, base vezes a altura dividido por 2. No quadrado vai ser o lado ao quadrado. No losango vai ser o diâmetro maior vezes o diâmetro menor dividido por 2. No retângulo vai ser a base vezes a altura. No trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E no círculo a gente vai ter a área igual a π vezes r ao quadrado. No volume, a gente tem, né? O volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por este corpo. O volume é o espaço que é ocupado por alguma substância e a determinação de qual volume pode ser ocupado dentro de um objeto ou de um espaço. É importante saber que o volume pode ser calculado para recipiente ou estruturas que tenham determinados formatos, como é o caso de cubos, cilindros e pirâmides. Então, o volume vai ser exatamente o espaço que o espaço daquela figura em um corpo, né? Que a gente tem esses exemplos aqui do cubo, do cilindro e do paralelepípedo, se não me engano. E a gente também tem aquelas figuras que a gente mostrou anteriormente, que já são aqui o volume, né? A pirâmide o volume vai ser igual a A vezes B, né? Que vai ser a área da base vezes a altura, dividido por 3. No cone, a gente vai ter π vezes r ao quadrado vezes a altura. Que esse π vezes r ao quadrado é o quê? É a área da superfície, né? Que é a área da base vezes a altura, dividido por 3. No cilindro, a gente também tem a área da base, né? Que é aquela área da superfície, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura. No prisma, a gente tem a área da base, né? Que é um triângulo, né? Que é A vezes B vezes a altura. E o cubo a gente tem que o volume vai ser igual à área da base do quadrado, né, que é A vezes B, vezes a altura, ou então L ao quadrado, né, porque como é um cubo, todos os seus lados, né, têm medidas iguais. Na esfera, a gente tem que vai ser 4π vezes R ao cubo. Então, esses são os volumes dessas figuras, né. Agora a gente vai fazer algumas questões, né. Então, gente, tudo bem com vocês, né? Eu espero que esteja. Então, eu vou dar continuidade à aula de hoje, né? Trabalhando sobre área, perímetro e volume. Então, a primeira questão. Num retângulo
de perímetro 60, a base é 2 vezes a altura. Então, a área é... Nós temos que o perímetro desse retângulo é igual a 60. E a base dele é 2 vezes a altura. E a questão, ela pede para encontrarmos a área desse retângulo. Então, vamos trazer aqui a imagem, né, desse retângulo. A altura desse retângulo a gente não sabe ainda. A questão, ela só diz que a base, ela é 2 vezes a altura. Só que a gente não sabe qual o valor dessa altura. Então, vamos colocar um X, né, para representar essa altura. Como a base, ela é 2 vezes a altura, então a base fica 2x. Nós temos que o perímetro é 60, então o perímetro é igual a 60. Como a gente viu anteriormente, né, o Clemilson, ele explicou para a gente aí como a gente encontrar o perímetro de um retângulo. Então, nós temos que, para encontrarmos o perímetro de um retângulo, a gente usa essa fórmula aqui. O perímetro é igual a 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura. Então, é 2 vezes a base. A base nós temos que é 2x. Então, 2 da fórmula vezes 2x, que é a base. Mais o 2 da fórmula vezes a altura. A altura nossa aqui é x. Então, 2 vezes x. Tudo isso é igual a 60, que é o nosso perímetro. 2 vezes 2x é 4x, mais 2x é 6x. Então, 6x é igual a 60. Então, a gente pode isolar o y e passar o 6 para lá, dividindo. Nós temos que x é igual a 10. Então, o valor da nossa altura aqui é igual a 10. Então, a gente já encontrou a altura. Só que a questão, ela pede para encontrarmos a área. Então, para encontrarmos a área, a gente vai utilizar a fórmula da área de um retângulo, que já foi visto também. Então, para encontrarmos a área de um retângulo, a gente utiliza essa fórmula. A área é igual a base vezes a altura. A base, a gente tem que é 2x, então o x ele vale 10. 2 vezes 10 é igual a 20, então a nossa base é 20, e a altura é 10. Então, a área é igual a 10 vezes 20. Nós temos que a área é igual a 200 centímetros. Alternativa correta, o item A.